Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais uma vez nos encontrando com a continuação da parte de generalidades e considerações gerais de micologia clínica, né? Isso, estamos na parte 2 da nossa aula. Os fungos são considerados seres heterotróficos, isso nós já vimos em outras ocasiões, né? Necessitando de materiais orgânicos já formados, que servem como fonte de energia e como constituintes celulares. Por causa dessa rigidez que está formada, estabelece a parede celular, sua nutrição é realizada através da absorção de nutrientes solúveis simples, através da digestão extracelular. Então, como é que acontece essa digestão, essa absorção desses nutrientes simples, que é uma característica da nutrição desses seres heterotróficos, que são os fungos, né? Primeira coisa que ele faz é depositar enzimas no local, no substrato, certo? E através dessa decomposição que acontece nessa matéria orgânica, através da digestão extracelular, é que o fungo absorve esses nutrientes solúveis simples, diferentemente da maioria dos outros sistemas orgânicos, das outras células, dos outros micro-organismos, que eles possuem enzimas internas que formam inclusive aquele vacúolo digestivo, né? Isso, absorvem o nutriente, digerem e joga para fora aqueles resíduos. Então a digestão do fungo é completamente ao contrário, né? Isso, ela lança as enzimas para o substrato, para esse substrato ser degradado, ser decomposto, e após essa decomposição elas absorvem esses nutrientes de forma simples, quebradas, né? Isso, de forma simples e solúveis, para que eles possam se nutrir, não é isso? Aqui mais uma vez mostrando um fungo. Eu coloco mais o cogumelo porque fica mais fácil de vocês compreenderem a estrutura real de um fungo, né? Aqui é o corpo frutífero e aqui é o corpo vegetativo, o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo, certo? Aqui mostrando os dois tipos de hifas, uma hifa cenocítica, pode ser qualquer tipo de fungos que possa ter essas características nessas hifas, mostrando os núcleos aqui dispostos ao longo das hifas. Aqui mostrando agora uma hifa com septo, que são as hifas septadas. Aqui o micélio, as extremidades desse micélio, mostrando aqui a extremidade desse micélio, onde haverá essa absorção desses nutrientes a partir da digestão extracelular. Observamos que o fungo lança as enzimas no substrato, aqui, tá certo? E esse substrato é decomposto e os nutrientes solúveis, eles são absorvidos para dentro do fungo. O fungo absorve esses nutrientes após a decomposição. Com relação à temperatura, nós sabemos que o fungo necessita de uma temperatura ideal para o crescimento, que fica em torno de 0 a 35 graus centígrados. Todo esse intervalo, mas por que todo esse intervalo? Não, aqui não é o ideal. A temperatura ótima mesmo é em torno de 20 a 30 graus centígrados. Por isso que é importante que utilizamos uma estufa, mesmo que seja realizada na temperatura ambiente, seja utilizada na temperatura ambiente, que seja regulada essa temperatura em torno de 25 graus centígrados, que é a temperatura média de desenvolvimento dos fungos, que é realmente a temperatura ótima, que fica em torno dos 25 graus centígrados, entre 20 a 30 graus centígrados, né? Eles podem ser, esses fungos, subdivididos em saprófitas obrigatórios, que são aqueles fungos que vivem exclusivamente em matéria orgânica morta, ou seja, não podendo parasitar organismos vivos, ok?
Existem os parasitas facultativos ou saprófitas facultativos que também podem parasitar e podem viver de forma saprofítica também, não é isso? São fungos capazes de causar doenças ou de viver de restos orgânicos de acordo com as circunstâncias, entendeu? Eles podem sobreviver de maneira saprófita e podem também, de alguma maneira, causar alguma doença, que são os parasitas facultativos. E existem aqueles grupos que são os parasitas obrigatórios, que são fungos que vivem exclusivamente atacando organismos vivos, que dependem nutricionalmente também de organismos vivos para se alimentarem e reproduzirem, e essa reprodução e esse parasitismo causa exatamente as doenças por fungos, né? As micoses, que são causados basicamente pelos parasitas obrigatórios, não é isso? A importância de estudar o fungo. Claro que existe uma importância. Por que começou a se estudar os fungos? Nós sabemos que os fungos são conhecidos da humanidade há vários e vários séculos, tanto por seus benefícios quanto pelos seus problemas que causam, as doenças que eles causam, os benefícios inclusive econômicos também, né? Econômicos pela produção de medicamentos, pela produção de antibióticos, pela produção de alimentos à base de fungos, né? Muitas doenças humanas de animais ou plantas também são causadas por fungos, como no caso as micoses. Também podemos levar em consideração outras doenças além das micoses, as alergias respiratórias e cutâneas, leves ou intensas, dependendo da suscetibilidade ou predisposição do indivíduo a esse elemento fúngico, a esse micro-organismo, a ele exposto, não é isso? Pode também causar infecções em mucosas e outros tecidos subcutâneos, assim como as infecções crônicas e letais envolvendo órgãos internos. As micoses, praticamente, podemos dividi-las em micoses superficiais, micoses cutâneas, micoses subcutâneas, sistêmicas e oportunísticas. Ou seja, existem esses grupos diferenciados de estudos da micologia, não é isso? Nós estamos só fazendo uma explanação, colocando algumas generalidades sobre esses fungos para vocês, mais na frente, não chegar e não ficar alheio ao entendimento de micologia, não é isso? Cada tecido ou órgão do corpo humano pode ser afetado, com exceção dos dentes. Mostramos aqui os agentes de micoses. Vamos colocar algumas pranchas, algumas imagens, algumas ilustrações para poder diferenciar esses fungos, tanto os filamentosos quanto os fungos leveduriformes, ok? Os fungos são considerados agentes de micose. Os tipos morfológicos: o primeiro são as leveduras, que são fungos unicelulares. Aqui tem uma figura mostrando um desenho, mostrando a diferença entre as leveduras, que são formadas pelos blastoconídeos de leveduras, né? Isso, blastoconídeos são esses brotamentos aqui, e aqui são os fungos filamentosos, que podem ter uma hifa contínua, uma hifa septada, hifa septada de fundo negro, pode também ser ramificada, né? Isso, e produção de algumas outras estruturas chamadas de conídeos, certo? Aqui mostrando as leveduras, uma microscopia eletrônica, demonstrando para vocês esses fungos leveduriformes, mostrando um brotamento aqui, que é o tipo de reprodução por elas realizadas, ou seja, a reprodução assexuada, né? Também pode ser de forma simétrica, ser dividida ao meio, como na reprodução por cisparidade, por bipartição, ou pela formação de uma gêmula, certo? Originando assim uma nova célula. As leveduras também podem ser observadas
da seguinte forma: quando você faz um exame micológico direto, utilizando o hidróxido de potássio, que é uma solução clareadora, que vai facilitar o desenvolvimento e a visualização dessas estruturas fúngicas, como por exemplo a visualização do tubo germinativo que é produzido por essas leveduras aqui, mas não é obrigado todas as leveduras produzirem esse tubo germinativo. Algumas espécies produzem e outras não. Aqui são leveduras também, só que a forma dela é diferente. Nós observamos aqui outras estruturas de leveduras, né? E essas leveduras também podem ser visualizadas quando nós fazemos um esfregaço de alguma amostra biológica, como por exemplo uma secreção que tem uma hipótese diagnóstica que seja uma micose, né? Por exemplo, um corrimento vaginal, uma secreção uretral, né? Isso com aquela característica que tem especificamente um exudato produzido por uma infecção genital. Mas quando nós fazemos o esfregaço, coramos também com a coloração de Gram, que é aquela mesma coloração que observamos na bacteriologia para diferenciar o grupo de bactérias Gram positivas e Gram negativas, já que ela possui a mesma característica tintorial das bactérias gram-positivas, por apresentar essa parede celular bem espessa, não é isso? Então ela retém a violeta, por isso que nós observamos a coloração dela. Aqui está um pouco avermelhada, mas é porque foi feita de uma cultura já mais de uma secreção já mais abundante, ou seja, com a grande quantidade de leveduras aqui. Observamos aqui uma estrutura de fungos leveduriformes. Aí vocês perguntam para mim: e esses filamentos? Lembrem, fungos leveduriformes não possuem filamentos, e sim pseudofilamentos. Então nós chamamos isso aqui de pseudo-hifas. Fungos leveduriformes não são formados por hifas, e sim por pseudo-hifas. Então aqui é um fungo leveduriforme do gênero Cândida. Outros tipos morfológicos, como bolores ou filamentosos, que são os fungos pluricelulares ou multicelulares. Observamos aqui as formas, os filamentos. Aqui alguns conídeos, algumas estruturas, a gente chama de corpos frutíferos de um fungo. Como é que fica? Parece umas estruturas daquelas observadas nas plantas trepadeiras, como por exemplo o feijoeiro, possui a base de feijão, a gente chama assim, né? Feijoeiro. Então parecido demais assim a estrutura desses corpos frutíferos. Aqui é o corpo frutífero do aspergillus, um esporângido desprendendo os esporos aqui. Aqui são outros corpos frutíferos, parece uma inflorescência. E aqui também mostrando aqui o do penicillium, que é aquele fungo filamentoso também, certo? Mostrando mais uma vez aqui a característica do corpo frutífero, certo? E aqui a característica da colônia visualizada em um meio de cultura, ou seja, o cultivo desse fungo, certo? Observamos aqui algumas colônias de fungos filamentosos, certo? E aqui observamos aqui a estrutura dos corpos frutíferos de diferentes fungos filamentosos. Aqui parece uma folha, um conjunto de folhas. Aqui mostrando outro corpo frutífero diferente desse e diferente desse. Então, cada um desses fungos, cada gênero de fungos desses filamentosos, muitos deles possuem essa característica microscópica diferentes que vão facilitar na identificação desses fungos. Outra observação importante que é feita nos fungos, na micologia, tanto para bolores ou fungos filamentosos, no caso assim a gente pode dizer, são os fungos dimórficos. É aquele fungo que, dependendo da temperatura, ele pode ser visualizado com morfologias diferentes, né? Por exemplo,
de duas formas, tanto filamentosa quanto leveduriforme, certo? Então, como é que isso acontece? Quando o fungo é visualizado, quando o fungo é observado a uma temperatura média de 25 graus centígrados, ele apresenta-se na forma filamentosa. Mostramos aqui uma figura, uma fotografia, uma imagem de um fungo filamentoso, né? Mostrando aqui um bolor, né? De colônia algodonosa, de colônia aveludada, não é isso? Mas quando esse fungo se apresenta, é visualizado na temperatura de 37 graus centígrados, ele é observado na forma leveduriforme, tanto na cultura, certo? Que fica apresentando colônias opacas, colônias cremosas, brancas, pastosas assim, certo? Lisas, glabras, não é isso? E assim também é observado quando você faz um exame micológico direto de alguma amostra biológica, certo? Porque esses fungos, como por exemplo, são fungos patogênicos. Esses fungos dimórficos são fungos, a maior parte deles, patogênicos. Vamos dar um exemplo aqui: o Histoplasma capsulatum, o Blastomyces dermatitidis, são fungos patogênicos capazes de causar doenças nos seres humanos, certo? Então, sobre a micologia médica. A micologia médica tem como principal objetivo estabelecer um diagnóstico microbiológico das infecções por fungos, que por sua vez se baseia em correta coleta, processamento dos espécimes clínicos. Então, primeira coisa que tem que saber é a hipótese diagnóstica. Segundo, baseia-se na correta coleta. Então, existem procedimentos padronizados que são dos instrumentos técnicos já protocolados para realizar uma coleta de alguma amostra biológica, seja para pesquisar fungos, seja para pesquisar qualquer outro tipo de micro-organismo. Dependendo do local dessa infecção, existe um protocolo para ser seguido. Quando você segue essa correta coleta e processa esses espécimes clínicos, ou seja, essas amostras biológicas, de maneira correta, de maneira ideal, protocolada, inclusive, nos procedimentos operacionais padrões, são padronizados isso aí, então fica bem mais fácil, fica bem mais seguro de ter um trabalho mais eficaz, ou seja, um resultado mais fidedigno, ok? Então, existem entre as micoses humanas também as dermatofitoses, certo? As tíneas, as famosas tíneas, certo? Entre os principais agentes etiológicos são os fungos, os dermatófitos, aqueles fungos que causam lesões cutâneas, como por exemplo o Microsporum, o Trichophyton e o Epidermófito flocoso, certo? Aqui mostrando algumas lesões fúngicas causadas por esse grupo de fungos, os dermatófitos, lesões de pele, certo? Na parte cutânea da pele, as famosas impinges, frieiras, pé de atleta, né? Todas essas micoses são consideradas dermatofitoses, né? Outra micose bastante conhecida é a candidíase, e está entre os principais agentes etiológicos. E a diferença entre a cândida, o gênero cândida e outras micoses e outros fungos é que ela é um fungo oportunista, que ela tanto pode causar micoses sistêmicas também, né? Também pode causar micoses ungueais, micoses cutâneas, micoses internas na parede da mucosa, é isso. Então, ela é considerado um micro-organismo, um fungo oportunista também, né? Aqui, por exemplo, existem umas lesões aqui causadas por essa cândida, né? Existem vários motivos, vários porquês. Por exemplo, quando o paciente está em uso demasiado de antimicrobiano, em múltiplos antimicrobianos, administrado imunossupressores
certo? Então o que é que vai acontecer? Vai destruir a flora bacteriana normal e vai prevalecer aquela flora proeminente, no caso, as cândidas, alguns fungos que estão fazendo parte da flora normal. Então eles desenvolvem dessa forma essas doenças também, assim como a candidíase. E entre outras doenças causadas por fungos, destacamos a histoplasmose, causada pelo Histoplasma capsulatum. É uma doença causada pelo fungo dimórfico, aquele que se apresenta de duas formas, a 25 graus. Ele pode se apresentar de forma filamentosa e a 37 graus de forma leveduriforme, né? Ele é transmitida através da via respiratória por inalação de conídeos ou esporos, ou conidiósporos. A histoplasmose afeta principalmente os pulmões, certo? É o órgão principal, é a doença primária da maior parte das micoses sistêmicas e oportunistas, são os pulmões, certo? A partir da inalação. A criptococose é outra doença causada pelo Cryptococcus neoformans. É uma infecção pulmonar ou disseminada, adquirida pela inalação de solo contaminada pela levedura Cryptococcus neoformans. Inalação de partículas, de partículas que desprendem das excretas de algumas aves, como por exemplo pombo doméstico, certo? Então esses pombos e algumas outras aves, elas desprendem, elas depositam as suas fezes em ambientes, inclusive ambientes urbanos, e podem se disseminar essas células, essas leveduras pelo ar, né? Isso, então, através da inalação, esses fungos podem chegar até o pulmão, certo? Causando a infecção pulmonar ou disseminada, certo? Que ela pode também do pulmão, como doença primária, pode, através da corrente sanguínea, chegar até o sistema nervoso central, causando uma meningite criptocócica, certo? Outra doença conhecida também é a esporotricose, causada pelo Sporotrix skunk, que é a doença do gato. A gente pode dizer assim também, que a maior parte dos felinos, elas podem também transmitir isso aí. Esse Sporotrix skunk vive muito em solos, com estercos, e às vezes os gatos, eles ciscam, ficam cavando e mexendo aí nas suas unhas das patas, elas trazem esses esporos, ou mexem com essas patas na própria pele dele, na região frontal, e pode causar algumas lesões e transmitir essas partículas, esses elementos fúngicos também para os seres humanos, né? A doença atinge habitualmente a pele, o tecido subcutâneo e os vasos linfáticos, quando ela, através desses vasos, ela dissemina tanto por contiguidade ou para outras partes do corpo. Nós sabemos que ela atinge basicamente os membros inferiores e algumas partes das mãos também, dos membros superiores. Outra doença é a aspergilose, causada tanto pelo Aspergillus fumigatus, que é o mais comum isolado, tem o Aspergillus niger, também tem outros tipos de aspergillus, outras espécies de aspergillus que causam também a aspergilose, né? É uma doença oportunista causada por esporos inalados do fungo aspergillus, que invade os vasos sanguíneos causando necrose hemorrágica, normalmente afeta os pulmões. Se instalam no pulmão e muitas vezes em uma cavidade já existente no pulmão, preferentemente nos lobos superiores, causando um desenvolvimento acelerado desse fungo, que forma uma bola fúngica, uma bola de fibras micóticas, coágulos de sangue, que vai ajudar inclusive na nutrição desse fungo, certo, pessoal? Aqui outras micoses e alguns procedimentos rápidos que a gente pode passar para vocês sobre micose de pele e micose de pelos. Utilizar lâminas de bisturi, tudo isso nós vamos ver quando falarmos em ITs, instrumentos técnicos para coleta de amostras biológicas para fungos, não é isso? Mas mesmo assim vou deixar aqui para vocês, né, mostrando algumas características importantes que são observadas nas
nesses procedimentos de coleta das amostras biológicas, não é isso? Unhas, que são as oniocomicoses, não é isso? Mostramos também como o procedimento de realização das coletas dessas oniocomicoses. E aqui a visualização após essa preparação dessas amostras, o exame microscópico direto com hidróxido de potássio, que é o exame micológico direto com a solução clareadora de hidróxido de potássio. Nós visualizamos dessa forma praticamente quando o fungo é coletado, não é isso? Mostrando aqui as estruturas fúngicas, aqui as estruturas fúngicas das células leveduras, aqui são os conídeos, são as estruturas, os corpos frutíferos de algum tipo de fungo, aqui outro tipo de fungo também, no caso aspergillus, aqui são leveduras. Também pode ser utilizado o método de Gram para visualização desses fungos, como a coloração de Gram, e aqui também observar o histoplasma, que pode ser observado também através da coloração de Gram. Outro exame que pode ser realizado, é bastante procurado, com a tinta da China, que é a tinta Nanquim, que é a pesquisa do Cryptococcus neoformans, certo? A pesquisa do Cryptococcus neoformans é feita com o campo escuro, com a tinta da China. Quando você recebe uma amostra de líquido, por exemplo, líquido cefalorraquidiano com suspeita de infecção por Cryptococcus, já que ele é um fungo oportunista, que ataca mais as pessoas, mais os indivíduos que estão com a imunidade baixa, como por exemplo, os leucêmicos, os portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida. Então é um fungo que é bastante isolado, né, isso nessas ocasiões. Então utilizamos a tinta da China, cobrimos um pouquinho dessa amostra biológica com a tinta Nanquim e através da microscopia do campo escuro observamos as células leveduriformes dessa forma. Por que observamos dessa forma? Porque esse fungo possui uma estrutura ao redor que é uma cápsula, é um fungo capsulado. Então essa cápsula protege a levedura internamente e essa parte externa todinha é coberta pela tinta Nanquim, que é uma tinta preta. Então a luz atravessa a cápsula e demonstra a visualização dessa levedura, seja ela já estando na reprodução, ou seja, em brotamento, produzindo uma ou duas ou três gêmulas, ou uma célula única aqui, né? Outro exame microscópico pode ser observado com coloração panótica, ou Gienza, ou Leishman, ou Wright, é a pesquisa do histoplasma capsulado, né? Tudo isso vai ser visto isoladamente em nossas próximas aulas, né? Aqui são algumas pranchas mostrando algumas imagens de infecções causadas por fungos, tanto leveduriformes quanto fungo filamentosos. Aqui é uma Tinea capitis, uma Tinea tonsurante microscópica no couro cabeludo, onde o fungo atinge a lâmina da córnea, ou seja, esses fungos tanto podem causar micose cutânea como micoses superficiais, como o Trichosporum beigeli e também o Microsporum canis também causa essas lesões. A piedra branca, a piedra negra ou as dermatofitoses do couro cabeludo. Aqui são outras lesões na camada superficial. No caso aqui uma micose superficial, a pitiríase versicolor, causada pela Malassezia fufu, ela instala-se na camada córnea da pele, na camada mais superficial da pele. Aqui as micoses subungueais, as micoses ungueais também são as tinhas ungueus também, causadas por fungos. Aqui as micoses cutâneas são as impinges. Aqui micoses cutâneas também. Outra, aqui é uma cultura de um fungo leveduriforme. Mostramos aqui, apresentando aqui colônias opacas, colônias glabras, colônias cremosas. Aqui é o Microsporum canis, aqui é um fungo
filamentoso, as colônias em desenvolvimento aqui, a conformação, a morfologia dessa colônia. Isso aqui está semeada em 3 locais diferentes. Aqui o aspergillus é uma colônia bastante aveludada, possui uma facilidade de desenvolver, ou seja, é um fungo que praticamente está em todos os ambientes, encontra-se em todos os ambientes. Esse aqui é o famoso Penicillium. Esse fungo aqui é de onde foi retirado, de onde foi desenvolvido a partir dele o antibiótico penicilina, né? Isso através da extração dos componentes ativos, esse Penicillium citrino. E espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Isso, apesar de ser muito rápida, mas vamos dar continuidade às nossas aulas nos próximos dias. Um abraço, foi muito bom.